Professor, mas o resumo não é a última coisa do nosso artigo que nós fazemos? Certo, é a última coisa. Mas vamos seguir o fluxo do manuscrito? Nós começamos com o título e depois resumos, ok? Bacana? Dica: resumo é uma miniatura do trabalho de vocês. Se o seu artigo tem introdução, o resumo vai ter. Se o seu artigo tem resultados, o resumo vai ter. Se o artigo tem discussão, o resumo vai ter. E se o artigo tem conclusão, o resumo vai ter. É claro que o resumo vai ser alterado a depender das regras da revista científica, mas em características gerais, o resumo sempre vai ser uma miniatura do teu trabalho com o objetivo de contextualizar e sintetizar o problema que está sendo apresentado no artigo. Se você lê um artigo, a primeira coisa que você lê é o título, em segundo lugar, o resumo. Se o resumo não estiver convincente e sintetizando o seu trabalho, você não vai continuar a leitura do artigo. Um resumo tem que ser tão bom quanto a própria escrita do artigo. Nunca faça um resumo simples, copiando e colando, parecendo um Frankenstein. Não, um resumo tem que sintetizar. Mas eu tenho umas dicas para vocês fazerem igual o título, gerar engajamento. Vamos começar a nossa prática para a escrita de resumo. O que é que nós precisamos saber? O resumo do artigo de linfoma primário cardíaco, ele é um resumo clássico. Como ele funciona, professor? O LCP é uma neoplasia rara, a maioria dos casos são células B difusas de grandes células não Hodgkin. O que é essa primeira frase, professor? Essa primeira frase é a introdução do meu resumo. Por que que no resumo tem que ter introdução? Porque no artigo tem. Deixa eu ver, alguém falou? O título tem que ser sempre em inglês, é uma regra internacional. O título tem que ser na língua do manuscrito, doutora Alice. Se o seu artigo é em inglês, o título vai ser em inglês. Se o artigo é em português, o título vai ser em português. Mas lembrando que a linguagem científica sempre vai ser em inglês, tá bom? Olhando o nosso resumo, nós temos que o linfoma cardíaco primário é uma neoplasia rara. Aqui nós temos a introdução. Professor, uma introdução em uma frase, pessoal, nós estamos no resumo. Sempre lembrando que resumo não tem referências, tá bom? Primeiro no artigo, se o artigo tem introdução, está aqui uma introdução. Se o artigo tem resultado, nós temos que falar de resultados. Qual é o resultado de um relato de caso? O próprio relato de caso. Relatamos o primeiro caso de um adulto com linfoma linfoblástico de células B, cuja evolução da doença foi sobria. Quando eu falo primeiro caso, concorda que você chama a atenção do leitor e, primeiramente, chama a atenção do editor-chefe, dizendo: caramba, o primeiro caso, isso é importante. Então, enalteça o seu caso clínico no título e no resumo, para você aumentar as chances de sua publicação. Aqui foi evidenciado paciente do sexo masculino, 52 anos, que referia dispneia e edema facial há 4 meses e ao exame físico apresentava bradicardia, engurgitamento venoso jugular e hipofenose de bulhas cardíacas. A eletrocardiografia revelou massa em átrio direito e nódulos no pericárdio. O paciente foi tratado com esse protocolo de quimioterapia e apresentou remissão muito curta. Nesse momento, utilizou-se quimioterapia neste protocolo e o paciente apresentou remissão completa após 2 ciclos e recebeu transplante autólogo de medula óssea. Essa daqui é a resposta clássica de um linfoma, ou seja, o paciente responde à quimioterapia. O que foi que aconteceu foi que, após 75 dias de acompanhamento, o paciente relatou dispneia e nova ecocardiografia evidenciou recidiva da doença. O paciente morreu devido à insuficiência cardíaca, ou seja, das lesões. Até aqui, introdução, até aqui, resultados, e aqui, discussão. O LCP é uma doença rara com prognóstico desfavorável e o diagnóstico e tratamento imediatos são fundamentais para a sobrevivência. Agora, a conclusão, que sempre tem que ser instrucional. Acreditamos que terapias mais intensivas, como o autotransplante de medula óssea, devem ser consideradas como primeira opção de tratamento. Esse, pessoal, é o abstract clássico, com uma miniatura do artigo, introdução, resultados, discussão e conclusão. Ok até aqui? Temos uma mensagem no chat. Existe alguma relevância em escolher resumos estruturados ou não? Quem escolhe não é você, doutor Luan, é a revista. A revista te diz se o seu resumo vai ser estruturado ou não estruturado. Isso é uma regra da revista. Por isso que eu recomendo sempre,
faça um resumo padrão e vá adaptando para cada revista que você submeteu o seu artigo. Porque você pode mudar. Nós submetemos para 9 revistas e cada revista tem as suas regras de layout institucional. Perfeito? Bacana? Esse é o exemplo clássico de resumo. Aquele resumo padrão, com introdução, resultados, discussão e conclusão. O padrãozinho, bacaninho. Olha o tamanho desse resumo. Essa daqui é a dica de ouro, pessoal. Essa é a dica que vocês têm que levar para a vida científica de vocês. Olha o resumo do artigo publicado na maior revista do mundo de tricologia. O pilimigras cutâneo é uma condição rara em que um fragmento de cabelo penetra na pele e produz uma lesão em movimento semelhante à larva migras cutânea associada à dor local. Existem poucos relatos de pilimigras cutânea na literatura, e nenhum descreve visualmente a migração do eixo do cabelo na epiderme associado à dor. Neste documento, neste artigo, apresentamos o primeiro relato descrevendo uma migração sequencial in situ de pilimigras cutâneo em um paciente adulto. Qual a diferença desse resumo para esse resumo? Esse resumo é completo. Esse resumo dá curiosidade. Dica de título: façam perguntas, façam metáforas, façam impacto no título. Dicas de resumo: deixem curiosidade. Não enalteçam o resultado. Aqui eu disse que a paciente teve neuropatia? Não. Aqui eu disse que a paciente conseguiu tirar o cabelo? Não. Só diga o objetivo do seu caso clínico. Apresentamos o primeiro caso, descrevendo uma migração sequencial de pilimigras cutânea em um paciente adulto. Quer saber mais? Vai ter que ler o artigo. Entenderam que nós podemos utilizar de estratégia de escrita científica para nós construirmos até mesmo o resumo do nosso artigo? Dica primordial de resumo. Posso fazer a miniatura? Pode fazer a miniatura. Mas a minha dica para você é: deixe a curiosidade falar mais alto. Para o editor-chefe e para os revisores. Mais uma pergunta no nosso chat. Perfeito. Obrigado, Capela. Dica de título e dica de abstract. Estão deixando eu passar sem dúvidas. Não tem dúvidas? Algum comentário? Professor, como eu aprendo mais dicas de distintos tipos de artigos, de distintos tipos de títulos, de distintos tipos de abstract? Lendo artigos. Esses dois são os principais que mostram os dois grandes universos. Resumo completo e resumo sintetizado ao objetivo. Professor, qual o senhor prefere? Eu escolhi os dois, eu já tenho artigos nos dois. Esses dois artigos são meus. Eu prefiro esse. Eu prefiro que gere engajamento. Ok? Alguém quer falar? Sim, professor, estou com uma dúvida. Vai que eu queira escrever um artigo e com a intenção de publicar uma revista internacional com as suas regras. É de preferência que eu comece já a escrever esse artigo com as regras da revista em questão, ou escrevo apenas depois, quando eu remeter lá o meu artigo e sigo as orientações que ele me derem posteriormente. Eu, particularmente, tenho uma grande estratégia. Eu escrevo o artigo. A lapidação ela vai vir de encontro quando o artigo está finalizado e quando o artigo, quando eu escolho a revista ao qual vou submeter. Vou dar um exemplo para vocês. Nós mandamos um artigo para o jornal britânico Gemato, em que o resumo não era estruturado e só aceitava 250 palavras. Mas o nosso resumo, nosso resumo estava com 350 palavras. Ou seja, tive que resumir para British Journal, mas foi negado. Submeti ontem à tarde, o artigo para Target Oncology. O artigo lá aceita 250 palavras, ou seja, eu consegui modificar o resumo. Tenham sempre a versão bruta do artigo de vocês. Por exemplo, uma grande mudança que tem é o estilo de referências. Vai ter revistas que vai aceitar entre parênteses, vai ser revista que vai ter aceitar em Vancouver, vai ter revista que vai ser sobrescrito. Tenham a versão bruta e vão adaptando o artigo para cada revista. Dica, por favor, nunca submetam um artigo com erros. Nunca submetam um artigo que não está seguindo as regras da revista. Por quê? Quem está falando é um editor-chefe para vocês. Se nós recebermos um artigo em que os autores ao menos leram as regras, vocês acham que a gente vai ter segurança que eles seguiram o método científico? Não. É primordial que vocês sigam as regras da revista, ok?
Mais uma pergunta do chat? Perfeito. Nunca se sabe onde será aceite. Exatamente, doutor Capella. Faz um artigo bruto e depois vai lapidando para a revista que você vai submeter. Ok?